Olá, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Sou a professora Joyce, nós já nos conhecemos de outras aulas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Isso! Então, nós vamos hoje continuar o assunto da aula anterior, né? Na aula passada, nós falamos muito sobre a diferença do texto aí, o texto falado e o texto escrito. São duas modalidades distintas da língua e que têm características próprias. Nós nos aprofundamos mais no texto escrito, nas características que são próprias da escrita. E agora nós vamos falar então um pouquinho mais do texto falado, certo? Das características da fala. Vamos lá? Então vamos lá? Para nós começarmos, nós vamos rever um texto que já estudamos na aula anterior, tá? Então, é um texto do Jô Soares, em que ele faz uma brincadeira sobre essa afirmação que é muito comum, né? Que português é fácil de aprender porque é uma língua que se escreve exatamente como se fala. Vamos recordá-lo? Olha só. Pois é, o português é muito fácil de aprender, porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. Não é como o inglês, que dá até vontade de rir quando a gente descobre como é que escreve algumas palavras. Em português, não. É só prestar atenção. O alemão, por exemplo, quer coisa mais doida? Não bate nada com nada. Até no espanhol, que é parecido, se escreve muito diferente. Que bom que a minha língua é o português. Quem souber falar, sabe escrever. Né? Então, aqui ele brinca, quem souber falar sabe escrever. Não é verdade, porque ele tentou escrever exatamente do jeito que nós falamos. E vai ficar totalmente fora das regras gramaticais, da ortografia, não é assim que se escreve. Né? Então, as modalidades da fala e da escrita são diferentes, não dá para achar que uma é a cópia da outra, e cada um tem a sua característica. Nós não escrevemos exatamente da forma que nós falamos. Tenho certeza que aqui na nossa região ninguém vai falar leite, né? Todo mundo fala leite e escreve leite, né? Então, é só um exemplo simples para vocês verem como que é diferente. E varia muito também de uma região para outra. Cada região vai pronunciar aquela forma escrita de uma maneira diferente, com seu sotaque. Então, vamos fazer uma comparação entre a fala e a escrita? Olha aí, a língua falada, ela é mais espontânea, certo? Por quê? Porque ela foi feita, ela envolve muito o contexto, né? As pessoas falam com mais naturalidade. Nós aprendemos a falar muito antes de aprender a escrever, que é quando nós vamos até a escola, certo? Ela envolve, então, esse sistema na sua totalidade. O meu interlocutor está ali, a pessoa com quem eu estou conversando, e aí eu consigo saber o que ele está pensando, eu consigo reorganizar a minha fala, eu consigo ver se ele está entendendo ou não. Por isso que ela é mais... ela tem toda a totalidade ali, porque o meu interlocutor está na minha frente. Além disso, ela é acompanhada pelo quê? Pelo tom de voz, pela expressão facial. Então, eu, por exemplo, eu mexo muito o meu rosto quando eu quero falar alguma coisa. A fisionomia, mímicas, eu mexo as mãos, né? Nós nos comunicamos com o corpo de uma forma geral. A escrita, ela vai perder esses fatores, tá? E ela não é só uma representação da língua falada. Para substituir isso, ela vai precisar, então, de um sistema rígido, disciplinado, né? Que vai ter muito mais regras, que foram o que nós estudamos na última aula. E para substituir tudo isso que é do contexto, né, do meu interlocutor, do meu tom de voz, da minha expressão facial, eu vou usar, por exemplo, a pontuação. A fala escrita, novamente, olha outra comparação. A fala, então, ela está dentro de um contexto. Eu estou conversando, o outro está ouvindo, eu estou vendo, né? Eu consigo reformular a minha fala, eu consigo modificar, eu consigo ver se ele compreendeu, né? Já a escrita, ela é descontextualizada. A hora que eu escrevo no momento e a leitura, a minha comunicação, ela vai acontecer depois. A leitura desse texto não vai ser no mesmo momento. Eu não sei exatamente, às vezes não é uma pessoa específica que vai ler, eu não sei exatamente que horário que ela vai ler aquilo, então está fora desse contexto. Por isso que ela tem que ser mais explícita, tem que ser muito mais explicada. Meu leitor não vai ter a chance de falar, mas o que você quis dizer aqui? Como eu tenho na fala. Se o meu ouvinte não entende, eu falo, mas o que você quer dizer com isso? Eu respondo, eu vou lá e tiro a dúvida dele. Na escrita, nós não estamos um de frente para o outro, por isso que ela é mais implícita, não é tão explicativa. A minha fala, ela é não planejada. Vamos dizer assim que ela seja parcialmente planejada.
Então, a gente pensa e fala, pensa e fala, pensa e fala. Eu tenho frações de segundos aí para produzir o meu texto falado. Já a escrita, eu tenho um maior tempo de planejamento e execução, já vimos isso. E por isso, então, que eu vou ter, né, muito mais exigências. Na fala, como ela é pouco elaborada, né, ela quase não teve tempo de ser planejada, ela vai ser pouco elaborada e as frases vão ser curtas, tá? Mais simples. A escrita, ela vai ser mais elaborada, tá? E aí vai ter aí frases mais bem construídas e mais complexas. Viram como são modalidades distintas, não são iguais? Então, outro equívoco muito comum é achar que o texto escrito menos elaborado é sempre informal. Né? O texto falado é sempre informal. E o texto escrito é sempre formal. E não é verdade. Eu tenho textos formais e informais nessas duas modalidades. Então, eu vou ter aí, por exemplo, o falado formal, uma palestra, um discurso, é super formal. Né? A pessoa que vai palestrar, ela vai preocupar muito mais com a linguagem do que uma conversa entre amigos, que é informal. Então, tá conversando, batendo um papo com seu amigo, você não fica prestando muita atenção nas concordâncias, como que o verbo que você está usando e assim por diante. O texto escrito também, embora a maior parte dos textos eu tenha um toque maior de formalidade, você pega uns textos jornalísticos, uma notícia, uma reportagem, são textos formais. Mas eu vou encontrar também textos informais, um bilhete, texto das redes sociais, por exemplo, do WhatsApp, do Facebook. São textos, então, mais informais, que eu não tenho essa obrigatoriedade de seguir tanto as regras. Um bilhete, eu vou mandar um bilhete para o meu amigo. Não é igual eu escrever uma resposta de uma prova, certo? Então, as duas são escritas, mas você tem que pensar em qual situação de comunicação que você está. Nós vamos começar a falar então agora com mais detalhes sobre a fala, certo? Sobre quais são as suas características, as características próprias do texto falado. O texto falado, então, para bom saber, toda vez que eu já mencionei, o seu interlocutor, o que seria esse interlocutor? Já pararam para pensar quem é o interlocutor? Os interlocutores numa conversa são os participantes dessa conversa, os dois que estão ouvindo. E cada um, quem é o emissor, né? Ele vai ter o turno de fala. Então eu vou pegar o turno porque eu estou falando. Aí alguém vai falar, eu passo o turno para ele. Né? Eu volto a falar, o turno volta para mim. Então cada vez que um fala, que alguém toma a palavra para si, que alguém vai falar, é um turno de fala diferente, tá? Então, isso que são interlocutores e turnos de fala. E o planejamento do texto na fala? Já falamos bastante sobre isso. Ele ocorre no mesmo tempo do que a execução, do que a fala propriamente dita. Então, olha a imagem, ó. Ele já está pensando e falando, né? Eu contínuo, eu não tenho essa pausa. Seria fácil, né? Já pensou? Você fala alguma coisa, você fala, ops, espera um pouquinho, gente, vamos pegar essa palavra e vou colocar de volta na minha boca. Né? E aí eu trago a palavra de volta. Não dá. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós falamos, porque não tem volta. Né? Também seria fácil se eu pudesse pegar uma borracha e falar, pera um pouquinho, vou apagar o que eu falei. Né? E aí a gente apaga o que falou. Não dá, não tem como. Então, embora eu não tenha muito tempo de planejar e de processar essa fala, eu tenho que ter cuidado, sim. Olha só um exemplo de texto falado. Isso aqui é uma transcrição. Então, uma transcrição ela tem umas regras específicas, foi feita num projeto NURC, em que eles gravavam e tentavam escrever da forma com que era falado. E nós vamos ver que tem algumas características que são próprias da fala aqui, ó. O que a gente encontra lá, né? Manicure, todo aquele processo de embelezamento, né? E às vezes, com esse requinte, tem um fulano que vem tingir o cabelo, o outro que vem cortar. Então aquele é de tintura de cabelo. É um expert, uma tintura de cabelo. É interessante, né? Por isso que eu digo, hoje tem Quando você me perguntou no início da conversa qual é a profissão, eu achei, é um pouco difícil de dizer qual é a profissão, que eu acho que todas elas são profissões e todas elas merecem o nosso respeito, não é mesmo? O importante do homem é ele não ficar à toa. Nós, como professores, devemos, a primeira coisa a ensinar para o menino é ele não ser ocioso, não ficar à toa. Observem aqui, então, toda vez que eu tenho essas reticências, tem uma pausa maior, é diferente do uso de uma pontuação normal.
Eu tenho muitas frases, palavras que são cortadas, vocês observaram? Ela vai falar uma coisa, para, e é uma professora que está dizendo. Quantas vezes nós não falamos uma frase, não fica muito boa, a gente larga aquela frase para lá e constrói outra novamente. Fazemos mais pausas. Por que eu faço essa pausa? E às vezes até dá aquela olhadinha para cima. É porque nós estamos pensando, planejando o que nós vamos falar. O né, você acha, concorda, né? Então esse né aí é meio que para ver se o meu interlocutor está ali, está prestando atenção, está ligado. São marcas do texto falado. O aí, daí, né? São marcadores discursivos ou marcadores conversacionais. Nós vamos estudar um pouquinho mais esses detalhes agora. Então, o que são marcadores conversacionais? Acabei de falar para vocês, são palavras ou expressões que eles auxiliam tanto no encadeamento das ideias como o aí. Então, toda vez que você vai escrever um texto, não coloca aí, daí, isso é próprio da fala. Eu não posso colocar num texto escrito. Ou então verifica o entendimento, né? Você acha? O que você acha, né? Então, você está vendo se o outro está entendendo, se o outro está te ouvindo, se está prestando atenção. Bom, os marcadores conversacionais, aí eu tenho, e às vezes com esse requinte, então esse para justamente ele parar para pensar um pouquinho, esse né, não é mesmo? Eu achei, bom, então, justamente para dar essa pausa para pensar, replanejar e falar a próxima fala. Repetição de frases ou ideias. Então, olha só, quando ele fala o que a gente encontra lá, né? Então, ele começou uma frase, parou, começou novamente para construir melhor. Né? Então, observem, essas repetições são próprias da fala. Então, são muito comuns. E isso não pode haver de jeito nenhum na escrita. Eu não posso ficar repetindo frases, ideias, palavras. Por quê? Porque eu posso corrigir, apagar, eu posso ler para trás, eu sei o que eu já escrevi. Então, essas repetições, elas são super naturais na fala, mas são inadmissíveis na escrita. Palavras que servem para retomar o que você disse ou para dar sequência. Então, por exemplo, tem um fulano que vem tingir o cabelo, o outro vem cortar. Então, quando eu falo então, eu vou retomar o que eu estou dizendo antes. Eu vou dar sequência. É a mesma coisa do aí, né? Só que o aí já falei para vocês agora mesmo. Por favor, não escrevam, tá? Próprio da fala. Interrupção de frases e palavras para corrigir o rumo do que você vai dizer. Então, por exemplo, ó, o que a gente encontra lá, né? Manicure, todo aquele processo de embelezamento. Então, ia falar alguma coisa, e aí ele parou, às vezes observa a reação do outro, larga aquela frase e vai construir outra para mudar o rumo da fala, o assunto que está dizendo. E aqui, para nós terminarmos hoje, nós vamos ver uma atividade, tá? Uma atividade do material de vocês, que é o primeiro exercício aí do capítulo, do módulo. É um texto retirado do querido Diário Otário, Tem um Fantasma na Minha Calça. Então, é um texto para o jovem, né, para o adolescente, para o pré-adolescente, por isso que ele vai ter uma informalidade bem grande na escrita, vai ter muitas marcas da oralidade, da fala. Quando a gente fala que tem marcas da oralidade, é porque tem marcas que são próprias da fala. Olha aí, domingo 8, no diário. Querido Diário Otário, hoje é domingo, também conhecido como Dia Mundial da Lição de Casa. E aí coloca na letra maiúscula, né? Todo esse fim de semana eu juro para mim mesma que eu vou terminar a lição na sexta-feira à tarde. Aí eu prometo para mim mesma que vou fazer no sábado de manhã. Daí eu prometo para mim mesma que vou fazer na noite de sábado. Daí eu prometo para mim mesma que vou parar de encher meu saco e daí eu me xingo de alguma coisa. E daí eu peço desculpas para mim mesma. E daí eu tenho que fazer toda a lição no domingo. Então é um trechinho. Nota o tanto de repetição daí, que são próprios da fala. Eu digo para mim mesma, aí eu digo para mim mesma, aí eu digo para mim mesma. Então, embora seja um texto escrito, essas repetições também são próprias da fala. Então, vamos lá, vamos fazer esse exercício. Respondam comigo. Olha, que marcador discursivo o diário apresenta, apesar de ser um texto escrito? Né? Que modo de emprego desse marcador assenta o caráter da oralidade do texto? Então, lembram-se, o que é que ela repete tanto que é próprio da fala? É o daí, né? E aí, o uso reiterado várias vezes desse daí parece que é um texto muito mais falado do que escrito. A informalidade é um dos traços do texto falado na conversação cotidiana. Então, no dia a dia, nós usamos a língua falada informal.
Identifiquem uma expressão bastante informal no texto e escrevam para ele um sinônimo na linguagem formal. Então, qual que é a gíria? Né? Quando eu falo assim, a hora que ela cansa de ficar se prometendo, ela fala, eu paro e fico, né? E paro de encher o meu saco. Né? Então, eu uso esse encher o saco, encher meu saco é a gíria, então, que ela emprega. E o que seria, se fosse uma linguagem mais formal, deveria ser o quê? Perturbar, paro de me perturbar, de me incomodar ou de me amolar. São sinônimos. Vamos retomar então o que nós já vimos hoje? O texto falado é diferente do texto escrito. Ele pode ser tanto formal quanto informal. Né? Nós temos aí o interlocutor por perto, o que dá para a gente ver se ele está entendendo, dá para reorganizar a nossa fala. Nós temos pouco tempo para planejar. Né? O que vai resultar no quê? Quais são as características então de um texto falado, já que não dá para ficar elaborando tanto? Então, menor exigência do uso das regras gramaticais, repetição maior de palavras, de ideias e às vezes até mesmo a interrupção das frases. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro e a gente se vê então numa próxima aula. Um beijo e até mais!